Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube mais uma vez. Neste exato momento que você tem o privilégio, a oportunidade de mais uma vez estar podendo cumprimentar a todos os meus amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner de Escolher, o capelão do sistema prisional aqui da minha grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você católico, você espírita, você budista, você que não professa credo religioso nenhum, você é considerado como ateu ou à toa. O grupo de à toa, na minha concepção, na minha visão, só aquele grupo que disse assim: quando a morte física bater na porta, morreu, acabou. Quero dizer a vocês, isso não é verdade. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27, os escritores aos Hebreus, ele disse bem claro: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se um juiz. Então, esse grupo que eu classifico como à toa, então você está aprendendo aí, não fica nessa visão sua aí não, esse pensamento furado seu não. Você, a morte física bater na sua porta sem Jesus, você vai enfrentar o juiz vindouro de nosso Senhor e Salvador Jesus. O versículo 28 do mesmo capítulo do escritor aos Hebreus, ele disse assim: Jesus vai voltar pela segunda vez, sem pecado, para buscar aqueles que aguardam e está aguardando, esperando para a sua própria salvação. Então Jesus, ele vai voltar. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar para buscar os seus escolhidos dos quatro cantos, ou seja, dos quatro cantos, se haver homens e mulheres salvos aqui no Brasil ou em qualquer parte do planeta Terra. Vamos orar? Pedir ao Espírito Santo, convidar a Ele, e mais uma vez Ele vem usar os meus lábios. Soberano, eterno e Salvador Jesus Cristo, eu convido o nosso amigo Espírito Santo mais uma vez, que Ele venha usar os meus lábios. Que eu não venha trazer nenhuma palavra de mim para os meus auditório, brasileiros e não brasileiros, mas que esta palavra vai de encontro ao coração da sua igreja, dos meus amigos que precisa conhecer o Senhor mais de perto. Que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Que eu desapareça e que o Senhor venha aparecer. Esta é a minha humilde oração. Venha me usar como um atalaia, como um vaso, um servo nas mãos do olheiro. Muito bem, quero começar, a partir desse exato momento, fazer uma série de mensagens sobre curiosidades matemática da Bíblia. Será o tema que a gente vai abordar sobre curiosidades sobre matemática da Bíblia. Então, para nós começar sobre algumas curiosidades da matemática, ou seja, o Deus da Bíblia, porque ele é matemático, eu quero abrir sobre o número 1. Você sabia que porque Deus da Bíblia é um Deus matemático? Observe bem. Deus contou quantos fios de cabelos tem na nossa cabeça. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem isso nas Sagradas Escrituras? Sim. Claro que uma boa parte de homens de Deus, de mulheres de Deus,
examinador das Sagradas Escrituras, tem esse conhecimento, mas tem uma outra boa parte que talvez nunca ouviu falar, ou talvez nunca examinou nas Sagradas Escrituras. E você agora vai ter a oportunidade, vai ter o privilégio de pegar a sua Bíblia, abrir em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 30. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 30, que nos disse bem assim: até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Aqui na palavra contado tem um ponto. Então aqui eu quero, dentro desta abertura, eu vou fazer em sérias mensagens temáticas, trazendo à luz da Bíblia que Deus, ele é matemático. Então vamos lá. Eu gosto muito de aprofundar as minhas linhas de pensamentos nos meus estudos. Jamais vai aparecer algum engraçadinho, algum cientista, algum intelectual, algum estudioso que vai dizer assim: ó, eu sei quantos fiapos de cabelos tem na cabeça do ser humano. Eu pesquisei recentemente, apareceu, tá até no canal do YouTube, um médico cientista que disse que o ser humano ele tem 100 mil fiapos de cabelo sobre o couro cabeludo. Meu irmão, com todo respeito do seu cálculo, da sua pesquisa, do seu estudo, do avanço da tecnologia avançada, do avanço da descoberta da medicina, isto é conversa para nosso boi dormir. Isto é balela. Isso não permita, Deus não permita a nenhum humano ter esta capacidade de falar, de definir, colocar, tem tantos mil fiapos de cabelos. Não tem como. Então aqui eu estou falando sobre um Deus matemático. E a primeira questão que eu estou mostrando aqui, que o nosso Deus disse que, Deus contou quantos fios de cabelos tem na nossa cabeça. Ele sabe, porque ele foi que criou o homem, formou-se o homem. Assim como a história narra lá em Gênesis, todo mundo conhece. A mulher, Deus adormece o homem, tá certo? Como se fosse espécie de uma anestesia, anestesiou o homem, tirou uma das suas costelas e formou-se a mulher. Então, eu estou já trazendo aqui curiosidades matemáticas da Bíblia. Então, eu quero estar aprofundando hoje sobre, mostrando que Deus, ele é matemático. Deus contou os números das estrelas. Aqui também é muito profundo. No Salmo de número 147, Salmo de número 147, Salmo não tem nem capítulo e nem versículo. Então como é que se fala sobre Salmo, pastor? É numerologia. Então o Salmo não tem capítulo e tem versículo. Do número 147, nós vamos meditar o número 4 do 147. Aqui a minha Bíblia já está aberta, eu quero ler para a gente ganhar tempo. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelo seu nomes. Então, Deus, ele é o quê? Matemático. Agora, vamos parar um pouquinho aqui. Vai ter como aparecer um outro espertinho ou espertinha dizendo: ah, eu sei quanto nas galáxias, que tem trilhões e trilhões ou bilhões de estrelas. Você pode fazer cálculos que eu também posso fazer.
Mas definir que tem x-its, não tem como, meu prezado. Deus não vai permitir humano nenhum, você está entendendo? Falar, tem tantos trilhões de galáxias. Aonde? Não tem como. Olha aqui, o nosso Deus, ele é matemático. Eu quero colocar a sua cuca para fumaçar. A cuca é a sua mente, é o seu cérebro, é a sua faculdade motora. Todo ser humano, ele tem uma faculdade motora. Então vamos lá, vamos aprofundar. Salmo 147, 4. Conta o nome das estrelas, ou seja, ele conta o nome. Então ele conta o nome das estrelas e chama as todas pelos seus nomes. Então cada estrela tem nome. Eu tenho um nome, você tem um nome. Você que está me vendo nesse exato momento, você que está ouvindo esta mensagem, você que está acompanhando essa minha linha de pensamento, esse estudo sobre a curiosidades matemáticas da Bíblia, neste exato momento, vocês estão aí com a sua cabeça a prêmia, a mil. Poxa, ele falou que conta o número das estrelas e chama cada uma pelos seus próprios nomes. Então Deus, ele é um Deus o quê? Matemático. Pôs o nome em todas as estrelas e chama cada uma pelo seu próprio nome. Jamais vai aparecer alguém dizendo, olha, pastor, já achei aqui, tem tantos trilhões de estrelas. Você pode fazer uma comparação. Deus vai permitir. Mas definir para mim, para a raça humana, quantas que tem, só pertence ao matemático dos matemáticos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tomou a medida dos céus e calculou as medidas das águas. Meus prezados. Agora aqui nós vamos aprofundar. Deus tomou a medida dos céus. Você sabia que o céu, ele é todo medido? Você está entendendo? E calculou a medida das águas sobre as mãos. Está lá em Isaías, profeta Isaías, no capítulo de número 40, versículo de número 12. Isaías 40, versículo de número 12. Nós vamos estar nesse exato momento aqui. A minha Bíblia já se encontra aberta. Eu vou estar lendo aqui para a gente ganhar tempo sobre este assunto. Que mediu na cunha das suas mãos. Ou seja, ele mediu na cunha das suas próprias mãos. Está vendo aqui? As águas. E tomou a medida dos céus. Está vendo aqui? Aos palmos. Recolheu-se numa medida e põe da terra. E pesou-se no montes com pesos e outeiros e balanças. Então aqui, primeiro ponto, a Bíblia disse que ele mediu na cunha das suas mãos. Está vendo aqui? Preste bastante atenção para vocês entenderem aqui. Ó. E as águas, e tomou a medida dos céus. E palmou-se, recolheu-se uma medidas ao pó da terra, e pesou os montes com pesos. Então, quer dizer, os montes que existem, Deus pesou na balança. Irmãos, isso aqui é profundo demais. Quantos bilhões, quantos trilhões de pesos, que quando Deus mediu e colocou na balança, ainda não tinha a população que hoje existe, 7 bilhões e quase 200 milhões em todo o planeta Terra. O tanto por exemplo, de prédios, o tanto de pesos que está sobre a terra. Se a gente for nesse exato momento aqui calcular, Deus já sabia que o mundo ia ter para a frente este cálculo incalculável de pesos que existe sobre a terra. A terra ela gira pela direita, a terra ela não gira pela esquerda. Então tudo que está, Deus já tinha calculado que a terra ia suportar, a terra ia aguentar. Quando ela girasse, ela não ia o quê? Afundar. Deus pesou todo este planeta Terra. Então o nosso Deus ele é matemático. Você aí que é matemático, você que é químico,
você que é uma pessoa intelectual, você que é uma pessoa estudiosa, você aí que formou em geografia, biologia, nesse exato momento, o seu cabeção vai ficar 1000. Porque só no estado de São Paulo tem trilhões e trilhões de pesos. Eu estou falando só uma capital. Você imagina se juntar todas as cidades brasileiras, todas as cidades do planeta Terra, todas as cidades que já existem, que tem peso sobre ela. Então Deus, ele pesou tudo, ele sabia que ele tinha que pesar, porque o homem ia fazer multiplicações, ia fazer construções de edifícios. Hoje são milhões e milhões de edifícios que está sobre a superfície da terra. É pesos. Então o nosso Deus, ele é um Deus o quê? Matemático. Então ainda eu quero ver com vocês aqui, lá em Jó, capítulo de número 28, somente o versículo 25, Jó capítulo 28, versículo 25, que nos disse assim: quando deu o peso ao vento, tomou a medida das águas. Tá vendo aqui, ó? Quando deu o peso ao vento, tomou a medida das águas. Então, tudo está no controle de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, hoje eu estou trazendo curiosidades matemáticas da Bíblia. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre o número 1, tá bom? Porque eu vou fazer uma série de mensagens temáticas trazendo a luz da Bíblia, tá? Tirando todas as dúvidas dos meus telespectadores, dos meus ouvintes, daquelas pessoas que me acompanham no canal, sobre o número 1, se Deus é matemático ou não. Você sabia que o 1 é o número de Deus? Aparece a cerca de 2.836 vezes na Bíblia. Observe bem. Você sabia que o número 1 é o número de Deus? Aparece a cerca de 2.836 vezes na Bíblia. Observe bem. O número 1, o 1 é o número de Deus, porque há um só Deus, um só Senhor. Então aqui, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus. Paulo, ele escrevendo a igreja aos Efésios, lá no capítulo 4, versículos 5 e 6, nós vamos estar nesse exato momento aqui, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 5 e 6, que nos disse assim: um só Senhor, tá vendo aqui? Uma só fé, um só batismo. Na palavra batismo, vocês podem observá-la que tem um ponto e tem o que? Uma vírgula, ou seja, ponto final. Eu quero detalhar com muita tranquilidade, porque agora nós vamos estar falando sobre o número 1 um pouquinho. Então, o número 1 é o número de Deus, porque há um só Deus. Então, o número 1 é o número de Deus, porque há um só Deus. Mas, pastor, e esses outros números que existem de deuses e Deus? Observação, com D minúsculo. Quando você escreve a palavra Deus minúsculo, se refere ao Deus pagão, se refere-se ao Deus morto, se refere a Baal, se refere a Deus a idolatria. Não se refere ao Deus matemático, não se refere ao Deus que criou todo esse universo, ao Deus que formou tudo, ao Deus que nesse exato momento está te dando fôlego de vida e também está me dando o fôlego da vida. Então aqui, o 1 é o número de Deus, porque há um só Deus. Então o que eu estou mostrando aqui em Efésios capítulo 4, né, versículo de número 5, um só Senhor, uma só fé, um só o que? Batismo. Essa expressão aqui de um só Senhor
se refere ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo para o mundo espiritual. Aí o versículo 5, para fazer o cumprimento que o número 1 é o número de Deus, porque é um só Deus, vamos ler. É um só Deus, aqui, ó. Um só Deus, o Pai de todos, trazendo para o sentido espiritual, tá vendo aqui, ó? O qual sobre todos e por todos e em todos vós. Então aqui eu quero detalhadamente aqui, que nós vamos estar falando sobre sempre a matemática de Deus, que ele é um Deus matemático, e esse estudo vai chamar a atenção do planeta Terra, vai chamar a atenção da minha grande Montes Claros, do meu estado de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, porque é um assunto que vai despertar muitos estudiosos, muitos leitores. Você que é apaixonado, que gosta de examinar as Sagradas Escrituras, você vai estar aprofundando aqui comigo na minha linha de pensamento. Um só Deus Pai. Então, esse um só Deus Pai se refere ao Deus da letra o quê? Maiúscula. Se refere-se ao Deus, ao todo, o poderoso. Então, vamos lá. Como cardinal indica-se unidades, Deus é o único Senhor. Tá vendo aqui? Então, quero voltar. Como cardinal, presta atenção, como cardinal indica unidade, Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo de número, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio, lá é o 5º livro da Bíblia, que o nosso Moisés, ele é o escritor. Deuteronômio está incluso como um dos livros considerado como Pentateuco. Então, nesse exato momento, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4. Vamos dar uma olhadinha lá, porque lendo nós tiramos todas as nossas dúvidas. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4, já achei aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então aqui, Moisés, ele recebe as leis do Senhor. E Moisés dava os discursos, deu os discursos que o Senhor permitiu a dar aos judeus, ao povo israelita. Aqui vocês podem observar, Deuteronômio no capítulo 6, versículo de número 4, né? Ouve, Israel. Está vendo aqui? Ouve, Israel. Na palavra ouve, tem um ponto puxando com a perninha, Israel tem um ponto puxando com a perninha. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por mais que a gente considera muitas senhoras que usam a expressão de Senhor, que senhoras e senhores é sinônimo de respeito para os antigos, mas trazendo para o mundo espiritual, o que eu quero dizer para as senhoras e senhores que estão me ouvindo nesse exato momento aqui, então Moisés diz que o único Senhor, o único, ouve Israel, o Senhor nosso Deus. Então ouvir, você precisa de ouvir a voz do Senhor nosso Deus, porque é o mesmo Deus que usou Moisés lá no passado, está me usando nesse exato momento aqui para transmitir esta palavra para o teu coração. Está vendo aqui? Então vamos dar uma seguidinha para frente. Como ordinal indica primazia, Deus é a primazia, causa de tudo. Tá vendo aqui, ó? Como ordinal indica primazia, Deus é a primeira causa de tudo. Ele é a primeira causa de tudo. Eu estou falando sobre o número 1, Isaías 41, 4. Vamos voltar lá no profeta Isaías, para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Isaías 41, 4. Já está aberta aqui a Bíblia, já achei. Vamos lá.
Que operou e fez isso, chamando-se as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro e com o último e o mesmo. Então ele é o primeiro, meu irmão. Eu estou falando aqui agora do número 1. O Deus que eu estou pregando aqui, o profeta Isaías diz que ele é o primeiro. Presta atenção que é Isaías capítulo 41, versículo 4. Quem operou e fez isto? Quem operou e fez isso? Chamando-se as gerações desde o princípio. Desde o princípio. Eu, o Senhor. Ou seja, eu, o Senhor. O profeta Isaías dizendo que foi o Senhor. O primeiro e como o último é eu o mesmo. Eu o mesmo. Então, ele é o mesmo. É o único. Ele é o quê? O primeiro. Então, o nosso Deus, ele é o quê? Matemático. O 1 é também o número da unidade cristã. Você sabia que o número 1 presta bastante atenção aqui, ó. Vou voltar lá atrás aqui, ó. O 1 também é o número da unidade cristã. Uma só esperança. Tá vendo aqui? Então vamos lá, Efésios 4:4. Tá vendo aqui? Então vamos ver aqui essas divisões aqui. Vamos voltar lá em Efésios novamente, para a gente aqui tirar todas as nossas dúvidas. O apóstolo Paulo, ele é o escritor aqui aos Efésios. Vamos lá, Efésios 4:4. Então vamos lá, 4:4, né? Vamos lá. Há um só corpo, há um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança. O que eu quero classificar aqui é a palavra esperança. O 1 é também o número da unidade cristã, uma só esperança. Então a esperança sua, a esperança minha, a esperança nossa está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou falando aqui agora, nesse exato momento, sobre o número 1, que o número 1 é também o número da unidade cristã, uma só esperança. Efésios 4:4. Uma só fé. Então aí vocês podem ver dentro deste mesmo versículo, agora o versículo 5, né? Uma só fé. Tá vendo aqui? Então nós estamos aprendendo aqui sobre o número 1. Uma só fé. O povo não deposita diversos tipos de fés, diversos tipos de crenças ou credos, sim, mas trazendo para o mundo espiritual sobre o número 1, ou seja, também uma só fé. Ainda Efésios 4:5, um só batismo, aqui no versículo de número 5, né? Vamos lá, uma só fé, um só o quê? Batismo. Então, ou seja, o batismo foi aquele batismo que Jesus ensinou quando ele batiza João lá no Rio Jordão. Não precisa nem eu explicar muito sobre isso aqui, porque todos vocês sabem. Jesus, ele batizou o corpo todo. João Batista batizou ele também o corpo todo. Então, um só batismo. Em Efésios 4:5, um só corpo. Aqui também nós podemos ver que um só que? Um só o que? Corpo. Tá vendo aqui? Então, esse um só corpo se refere trazendo para a responsabilidade que nós somos templos e moradas do Espírito Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse um só corpo aqui se refere quando nós simbolicamente participamos do corpo e do sangue de Jesus, a igreja participa da membresia de um só corpo, tá certo? Efésios 4:4, um só Espírito. E aqui nós podemos ver que Efésios 4:4, um só Espírito, um só Espírito. Esse versículo está aqui em Efésios 4:4, um só Espírito. Então, nós estamos aqui nesse exato momento trazendo sobre a curiosidade matemática da Bíblia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
quero parar por aqui. Quero agradecer pela sua companhia e quero que o Espírito de Deus venha estar falando de forma mais especial a taba do seu coração. Prometo voltando a fazer volume de número 2. Hoje eu fiz volume de número 1. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradeço por esta boa palavra que o teu Espírito Santo colocaste ao meu coração e que as pessoas que não te conhecem venham abrir o coração e entregar as suas vidas para o Senhor. Porque o único que dá direito de gozar a salvação é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço a todos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem com Deus todos.